Lutava ainda contra os ingleses em suas costas quando, a partir de 1808, os brasileiros passaram a usufruir das comodidades da corte de Dom João VI. O país voltou a comerciar com outras nações e não mais tornaria a ser colônia de Portugal. Passamos a produzir manufaturas, inauguramos a imprensa régia e ganhamos a Biblioteca Nacional. Um negro de origem humilde, conhecido como Padre Maurício, era o compositor favorito da corte, tão brilhante que chegou a ser comparado a Mozart. 15 anos mais tarde, ao retornar a Portugal, Dom João VI deixou seu herdeiro, o príncipe Pedro I. Jovem e impulsivo, iniciou o período de desobediência à corte e ao parlamento portugueses e, através de atos sucessivos, proclamou a independência e o império, passando a reinar absoluto sobre o imenso território brasileiro. Pedro I abdicou do trono em abril de 1831. Foi sucedido por seu filho, Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Através de tutores, Pedro II assumiu o trono e governou onipotente até abolir a escravidão em 1888. Ela não tem um caráter progressista. Ela é um golpe reacionário dos latifundiários, dos escravocratas, inimigos da monarquia por causa da lei de 13 de maio, né? E que usam o exército, que queria também ter poder político, e durante o Império o exército não tem poder político. Seja poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e as instituições também, como as igrejas, elas têm um papel importante, né, de responsabilidade na condução dos processos dessas ações e movimentos populares que não se submetem a esse estado de submissão e miséria. Os latifundiários eram uma força extraordinária há 100 anos atrás. O presidente da República era o Prudente de Moraes, que era representante dos latifundiários do Café Paulista. Acaba de informar que a Casa dos Lordes na Inglaterra, a decisão daquela corte pela liderança do PPS, vai passar, eu gostaria aqui de dizer que existem algumas questões vai se agregar que são civilizatórias, ao repertório que atravessam o avanço da civilização humana. Em defesa quadra nessa categoria, no combate ao genocídio, medidas que são adotadas às ações de ditadores que atentam contra a democracia e contra a integridade do ser humano. Para nós brasileiros também, restringir a sua ação. Importante ver a conjuntura do Brasil em 1889 e 1888. A abolição o movimento abolicionista foi o primeiro movimento de massas da história do Brasil. Por que foi o primeiro movimento de massas da história do Brasil? Certos atos abolicionistas chegavam a reunir 4 a 5 mil pessoas. As últimas eleições durante o Império, no dia 30 de agosto, são eleitos 110 liberais, 12 conservadores e 2 republicanos. Isso é importante mostrar que a ideia republicana ela não tinha um mínimo apoio popular. Em São Paulo não é eleito ninguém. O Rui Barbosa é candidato pelo Rio de Janeiro, não é eleito deputado.
Então você tem 2 deputados republicanos. Eles estudam, são representantes diplomáticos do Brasil, são deputados, são nobilitados. É a República que vai branquear a força do Brasil. O André Rebouças e o Joaquim Nabuco defendiam o abolicionismo, mas mais que o abolicionismo, defendiam a reforma agrária. Porque para Rebouças e para Nabuco, para transformar o negro em cidadão, não bastava simplesmente a liberdade. Era necessário transformar o negro em pequeno proprietário, porque a cidadania se dava pela propriedade. E mais a abolição, quando ela veio no dia 13 de maio, ela simplesmente libertou o negro. São 720 mil escravos, que nós tínhamos à época, mas não toca no regime de propriedade. Foi embora a monarquia, foi embora o cativeiro, ao mesmo tempo. Então, a República de Homens Livres, para se instituir, vamos dizer assim, enfrentou muitos problemas e muitas guerras civis, muitas insurreições, e essa República de Homens Livres, assim que ela se instaura, ela se transforma numa ditadura. A semente da República, ela não tem um caráter progressista. Ela é um golpe reacionário dos latifundiários, dos escravocratas, inimigos da monarquia por causa da lei de 13 de maio, né? E que usam um exército que queria também ter poder político. E durante o Império o exército não tem poder político. Durante a Guerra do Paraguai, o ministro da Marinha é o Afonso Celso, que tinha 28 anos. Você imagina hoje que nenhum governo civil tem coragem de nomear um civil para ser ministro do Exército. Na realidade, o que a modernização do Rio de Janeiro implicou foi em prejudicar mais ainda os pobres. Ela foi provocada pela necessidade de dar uma cara bonita e moderna e parecendo Paris, vamos dizer assim. Então, para isso, o que precisava? Pegar os pobres que moravam no centro deteriorado e expulsar do centro, a tapa, a força de armas. Quem oferecia resistência era posto em um navio mandado da Amazônia. O golpe militar de 15 de novembro, sem nenhuma participação popular, e quem diz isso é uma testemunha absolutamente neutra, que é o Aristides Lobo, ministro do governo provisório, que escreve um célebre artigo no dia seguinte, no Diário Popular de São Paulo, dizendo o seguinte: o povo assistiu bestializado à proclamação da República, ponto. Imaginou que fosse uma parada militar, ponto. Que o Deodoro saiu de casa às 6 da manhã, nunca houve aquela proclamação do quadro, aquela ficção. Às 9 da manhã volta para casa muito doente, se lembraram que esqueceram de proclamar a República. Na verdade, o progresso era o Império. O Brasil é o segundo país a ter selo, o segundo país que tinha mais ferrovias depois dos Estados Unidos, na América, né? Era um país absolutamente moderno em termos de fotografia, se a gente falar em termos de arte. A adoção do federalismo é uma verdadeira tragédia para o Brasil. Porque durante o Império você tem a centralização política na corte, no Rio de Janeiro. Com a República você tem a adoção do federalismo. Uma das razões da consolidação da República é o federalismo. Porque você pode me perguntar, mas se não tinha republicanos, por que se consolidou a República? Porque você transferiu o poder às oligarquias regionais. O nascimento da República, ele tem a ver com uma crise política, no qual você tem, de um lado, a defesa das reformas sociais. A última fala do trono de Dom Pedro fala em desapropriação das terras, das margens, dos caminhos, das estradas federais, ou seja, de um programa de reformas sociais, de reforma eleitoral, de reforma da propriedade da terra, casamento civil, ensino laico, e de outro lado, de uma proposta conservadora dos fazendeiros paulistas, que não tinham poder político até 1889. O primeiro decreto do governo provisório proclama provisoriamente a República Brasileira, o primeiro artigo. Porque o Benjamin Constant, um dos redatores, diz assim: e se o Deodoro morrer? Porque ele estava muito mal. Há decreto de Deodoro da Fonseca, está escrito, que chama a oposição no decreto de fezes sociais. É um decreto de dezembro de 1889 que institui a censura à imprensa. E transforma crime de imprensa em crime de sedição, a pena, o fuzilamento. A confusão legislativa é tão grande do governo provisório que tem vários decretos com o mesmo número. A pressa era tanto que aí vira decreto 11A, 11B, 11C, é um caos no começo, porque o Congresso está fechado, né? Foi fechado no dia 15 de novembro, não tomou posse os que foram eleitos no dia 30 de agosto. O Fonseca Hermes, sobrinho do Deodoro da Fonseca, é secretário do governo, ele falsifica atas do governo provisório. Tem atas que são falsificadas para favorecer os banqueiros do ensinamento. O que tem de enriquecimento ilícito no começo da República é demais. Isso está no Arthur Azevedo, nós podemos ler.
no Machado de Assis, no livro O Encilhamento do Visconde Toné. Encilhamento é uma política financeira irresponsável feita pelo Rui Barbosa como ministro da Fazenda. Ele vai emitir dinheiro para diabo aqui no Brasil. Circula a moeda, tem algumas papel moeda saia tão rápido que as pessoas têm depoimentos em jornais e você passava a mão na cédula, saía a tinta. De tanta pressa da emissão e da colocação. Casos de corrupção todos os dias nos jornais. O Deodoro há um processo de impeachment, tanto que leva a renúncia em 3 de novembro. Então o Deodoro, ele está, mesmo não sendo favorecido em nada, ele morreu sem ter nenhum ganho ilícito, sem nada, mas as pessoas que o cercavam estavam envolvidas numa expressão moderna, não muito acadêmica, mas em maracutaia cercando o poder central. Os salvistas, os vianistas, na época da Guerra de Canudos, estavam no poder com o conselheiro Louisiana. Os gonçalvistas tinham sido alijados do poder há pouco tempo, quer dizer, eles exercem um poder mais ali do seu cotidiano, da sua província, entre aspas, quer dizer, do seu reduto, mas gradativamente eles perdem influência. A família dos Vianas, que era uma família poderosa, na época tinha um governo e chegou a ter um filho, Louisiana Filho, que chegou a ser governador da Bahia, no final da década de 60, hoje efetivamente não tem influência política na Bahia. Os gonçalvistas a mesma coisa. O Rodrigues Lima, que era o governador antes do Louisiana, também não teve desdobramento. Pelo contrário, tem até um descendente dele, não direto, mas descendente direto, que hoje é um deputado de um partido de esquerda, no caso o Haroldo Lima, que é um deputado do PCdoB. Então, quem detinha o poder na época, no aspecto econômico latifundiário, entrava em profunda decadência. Maiores cidades africanas do mundo, né? Tem alguns cálculos estimam 95% da população negra e mestiça do Rio de Janeiro no século passado. Estrangeiros, falando do centro do Rio de Janeiro, da infância dele, ele diz assim, aquilo era uma pequena África. E era lá que tinha os terreiros de candomblé, era lá que nasceu o samba, no centro do Rio de Janeiro. O bairro que chamava Cidade Nova era ao lado do Cais do Porto. A maioria dos estivadores eram negros. Eles até nessa época tinham um sindicato chamado Resistência, é a base da Escola de Fermentaria Serrana, esse sindicato. Então, na Cidade Nova e os bairros adjacentes, Gamboa, Saúde, Estácio, etc., era o centro da cidade que tinha que ser recuperado. A Estrada de Ferro Central do Brasil é uma personagem fundamental da vida dos pobres do Rio de Janeiro, né? Então, os pobres se refluem para os morros e para os subúrbios. É um dos mais nítidos processos de exclusão da história do Brasil. Durante 100 anos, Canudos foi um tema marginal na história do Brasil. Então, Canudos foi algo que tinha uma dose de preconceito, de discriminação, uma intencional omissão. A imprensa traçou um perfil a respeito de Antônio Conselheiro muito deformado. Conselheiro passou a ser um chefe monarquista, publicavam os jornais até cartas do Conselheiro ao Visconde de Ouro Preto, cartas imaginárias, mas está nos jornais. Prezado conselheiro, o homem era conselheiro, Visconde de Ouro Preto, estamos aqui prontos para a guerra e tal e coisa. Tudo isso forjado. Nunca se forjou neste país tanto quanto nessa época. Levando a opinião pública a um frenesi de terror, certo? Achando que o Antônio Conselheiro ia derrubar o governo. O que ele construía de novo, a originalidade dele, aquela solidariedade efetiva com os pobres, ninguém viu. E que construía com os pobres, acreditando nos pobres, alguma coisa diferente, ninguém via. Uma das poucas exceções foi Machado de Assis, que chegou a escrever na sua coluna, no jornal A Gazeta, no Rio de Janeiro, protestando contra a perseguição. Dizendo, quem de vocês, qual o jornal, qual fotógrafo, já foi lá fotografar Antônio Conselheiro e esses líderes? Quem foi lá ver de perto? Todos os repórteres que foram mandados para lá, e isso foi o primeiro grande evento de vida no Brasil, eram militares.
Então isso dá uma ideia da imparcialidade, não é? Eram militares, foram junto com as expedições do Exército, ficaram dentro do acampamento do Exército, olhando de longe para Canudos, e o papel da imprensa foi esse, manipular a opinião pública. Ninguém sabia o que era Canudos, né? A Câmara, quando discute, não sabe o que é, ouve os jornais. O Euclides da Cunha, que foi enviado como correspondente de guerra, não sabe o que é Canudos. O Euclides da Cunha foi, na sua qualidade de tenente, reformado, ele foi como comissionado junto ao ministro da Guerra. Ele traça com tintas assim tão negativas o perfil do líder popular Antônio Conselheiro, que está conduzindo um processo de anseios de liberdade e buscando mudar a vida de sofrimento, buscando uma igualdade de vida mais digna para aqueles sofridos nordestinos, enfrentando secas também muito difíceis, e era por isso que ele fazia açudes, por isso que ele se preocupava com as aguadas, né, com os caldeirões, com a limpeza, né, das lagoas para juntar água. Em cada cidade do Nordeste fica uma marca, ou um açude, uma igreja, um cemitério, ou uma pregação. O professor Zé Calazans, inclusive, afirma que Antônio Conselheiro foi o maior construtor de cemitérios de igrejas de todo o Brasil. Eu chego às vezes a ver que ele parecia Subene pelas obras que fazia. Até 93, o Conselheiro foi um peregrino sem se demorar muito em qualquer lugar. E foi se situar exatamente à beira de um rio que tinha uma maior facilidade de permanência de água, que é o Vaza Barris. E 25 mil pessoas se juntam em torno de um cidadão. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado Antônio Conselheiro, também chamado Antônio dos Mares, Santo Antônio Aparecido, Santo Conselheiro, Bom Jesus Conselheiro, o Bom Jesus. Se une aos negros, saindo da escravatura, aos índios que trazem a herança desde 1500, né, de exclusão, e constrói uma cidade, há 100 anos atrás, onde não tinha fome, e fora dessa cidade predominava a fome. Uma cidade onde não tinha o latifúndio dominando, e fora dessa cidade predominava o latifúndio. Constrói nossa cidade onde todos trabalhavam e não tinha prostituição. Não havia uma mulher em Canudos que fosse uma prostituta. E essas pessoas, já tendo conhecido a miséria, a fome e o latifúndio, vão para Canudos e vivenciam em 4 anos essa nova sociedade, essa nova experiência. Canudos é uma coisa totalmente diferente. Ela vem da nossa tradição do século XVI, da comunidade, da auto-organização, do mutirão, né, de uma vida religiosa muito particular brasileira, em que não há uma dissociação entre o discurso religioso e a vida cotidiana, em que você tem uma relação muito comum com os santos. Se o santo atendeu a sua promessa que você fez, deu a graça e tal, você coloca umas flores no santo, na imagem. Se ele não atendeu, você coloca de ponta de cabeça, né, no poço, ou coloca de costa na casa. Ou seja, a gente tem uma relação muito familiar com os nossos deuses, né? E uma relação muito plural, que envolve a tradição africana, a tradição indígena e tal. A presença negra em Canudos foi muito forte, a presença indígena em Canudos foi muito forte. O próprio professor Zé Calazans afirma que tantos homens de cor nos leva a supor que Canudos foi o último quilombo. Os ex-escravos, os chamados negros, 13 de maio, abandonavam as fazendas para seguir o Conselheiro. O que era Canudos? Era uma comunidade que se organizava à margem do Estado republicano. Portanto, nós temos autonomia organizativa. Era uma comunidade que economicamente conseguiu resolver suas demandas, que não era socialista, mas era comunitária. Quer dizer, nós temos o comunitarismo. O que é o comunitarismo? É a tradição sertaneja de que os que têm mais se preocupar com os que têm menos. Do outro lado, você tem uma autonomia, vamos chamar assim, entre aspas, judiciária. As pessoas que cometessem qualquer delito eram julgadas pela própria comunidade. Uma autonomia tão grande que as outras comunidades são influenciadas pelo conselheiro. Tanto que havia mais conselheiristas fora de Canudos do que dentro de Canudos. Então Canudos é produto disso tudo, né? Daí que ele não morre nunca. E daí que ele precisa ser destruído pelo Estado. Até 93, o Conselheiro foi um problema rigorosamente estadual.
Com a proclamação da República, porém, ele tomou uma posição política. Ele tornou-se inimigo da República. Ele reunia os seus seguidores em determinados dias para os conselhos. E, nesses conselhos, começou a considerar a República como obra do demônio. Assim como Deus orientara a princesa Isabel para libertar os escravos, o diabo resolvera proclamar a República para impedir o poder na mão da monarquia. Essa comunidade se auto-organizava em termos militares também. E como ele disse ao padre, ao frade João Evangelista, tenho esses homens armados para minha defesa, porque o governo quis me matar em Maceió. As pessoas doaram a sua vida em prol de uma causa que elas consideravam justa. Elas poderiam ter ido embora no primeiro ataque no dia 21 de novembro de 1896, na primeira expedição. Derrotaram a primeira expedição, veio a segunda, elas derrotaram a primeira expedição, veio a segunda, elas derrotaram a segunda, veio a terceira, elas derrotaram a terceira. Nos documentos oficiais do Exército, elas não são derrotadas. O segundo Exército são improdutivas vitórias. Então houve a improdutiva vitória da primeira expedição, a improdutiva vitória da segunda expedição, inclusive a vitória da terceira expedição. Então não há derrota nos documentos. E finalmente foram derrotados pela quarta expedição. Cerca de 10 mil soldados. Até hoje é a maior operação de guerra do Exército Brasileiro em território nacional. Vão 3 generais para Canudos. Arthur Oscar, depois o irmão dele, o Carlos Eugênio. 4, o João da Silva Barbosa e o Cláudio Amaral Savagir. Você manda tudo que é dele mais moderno para lá. Né, todas as armas de extermínio, os canhões, etc. Tal, tudo para destruir aquela comunidade. Então, ele é bombardeado todos os dias. E os prisioneiros que vão sendo detidos, né, durante esse longo período de guerras, eles são interrogados e mortos. Beatinho não é um combatente. Era um sacristão, digamos assim, do conselheiro. Não fazia parte da guarda católica. Pois bem, Beatinho sai, vem propor uma rendição. Arthur Oscar não aceita a rendição. Manda que ele volte ao povoado e traga os combatentes, porque o governo é de todos os brasileiros. A vida de todos os brasileiros nós asseguramos. Beatinho vem, traz centenas de pessoas, naturalmente de não combatentes, e é, como os outros, degorados. A degola chega a tal ponto que você não tem como enterrar aquelas pessoas. Então são empilhados, são a página que se precisa escrever é o destino dos meninos de alguns. Jagunço é uma palavra pejorativa que a sociedade brasileira imputou aos conselheiristas. Jagunço vem de zarguncho, que é uma arma que os capangas usavam antigamente. Os órfãos de Canudos são chamados pejorativamente pela imprensa de jaguncinhos. Esses meninos ficaram em uma situação miserável. Os soldados davam às crianças que sobreviveram da guerra. Tem oficiais que recebem preso, crianças, outros 4. O Euclides da Cunha leva 1 para São Paulo de presente. São vendidos para as casas de prostituição próximas a Canudos e até Salvador. É uma enorme tragédia. Seja o governo republicano e a elite latifundiária, esses são os responsáveis do Canudos em pé de igualdade. E a sociedade como um todo, a sociedade constituída, né? As lideranças, as elites, né? A imprensa, todos contribuíram, foram cúmplices. Os operários apoiaram o extermínio de Canudos, os estudantes apoiaram. A sociedade civil toda apoiou. O grande Rui Barbosa, o nosso grande baiano, senador, várias vezes candidato a república, apoiou, parabenizou Luiziana no final da Guerra de Canudos. O Exército faz autocrítica do genocídio que ele praticou em Canudos ou não? A Câmara Federal faz autocrítica do posicionamento que ela teve em relação a Canudos na época da guerra ou não? O governo brasileiro vai pedir perdão aos sobreviventes, aos descendentes dos sobreviventes? Vai ter indenização ou não vai ter indenização? Quer dizer,
como é que o movimento popular vê hoje essa questão de Canudos, o que Canudos significa para a construção da identidade do país.